Olá, eu sou Humberto Bahia e nós vamos estudar um pouco hoje sobre o livro de Josué. A Bíblia possui algumas divisões. A primeira delas é o Pentateuco, que tem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O livro de Josué é o primeiro da seção dos livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. O livro de Josué possui algumas características. Ele começou a ser escrito em 1400 a.C., data aproximada da destruição de Jericó. Seu autor é Josué, um homem da tribo de Efraim. Com exceção do final do livro de Josué, que narra a morte do mesmo, a totalidade do livro foi escrito por esse grande líder judeu. Ele foi escrito após os 40 anos de caminhada pelo deserto e contém admoestações e conforto da parte de Deus. E como era o mundo em 1400 a.C.? Para que nós possamos compreender a época da conquista de Canaã, é importante nós vermos o que acontecia em algumas civilizações ao redor do mundo. A nação de Israel tinha a missão de atravessar o Jordão, e com essa travessia eles iriam se confrontar com outros povos. E como é que estava a nação de Israel? A nação de Israel era um povo recém-saído da escravidão, que ainda estava se organizando socialmente e que não dispunha de muitos meios para sobreviver. E o que eles iriam encontrar pela frente? Muitas das nações que eles iriam encontrar pela frente eram povos em avançado estado civilizatório. Muitas dessas nações possuíam cidades fortificadas, muradas, bastante protegidas. E como é que o povo de Israel poderia lutar diante de tal cenário? Deus daria a solução. Na Europa, em 1400 a.C., começavam a se formar vilas fortificadas. No Peru, na América do Sul, os povos nativos começavam a usar instrumentos de metais. E na América do Norte, podemos dizer que era apenas mato nessa época aqui. Não havia uma civilização formada. Apenas no México, em 1500 a.C., que uma civilização chamada de Olmecas começava a se formar. E somente em 753 a.C. que Roma seria fundada. Lembrando que as datas antes de Cristo, elas começam no número maior e vão regredindo até o ano 0, com a data de nosso Senhor, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A civilização no Egito já era uma grande civilização, bastante estabelecida e que ainda vivia o seu auge, o seu apogeu. Mas nós vemos que eles tiveram um grande baque com a perda da massa escrava, a força de trabalho escravo da nação de Israel. Nós vemos que civilizações como da Assíria e da Babilônia, que foram grandes impérios conquistadores, deixaram hoje em dia são apenas marcas na história. Se ergueram, se levantaram, mas passaram. Mas o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, apesar de todas as dificuldades que passaram, apesar do extermínio feito pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial, eles ainda são um povo forte e hoje é uma das nações mais avançadas tecnologicamente falando do mundo. Vamos estudar agora um pouco sobre a geografia bíblica, alguns aspectos sobre Canaã. Canaã possuía uma extensão de 290 km de comprimento e a largura de 65 km. Ele ficava a 480 km do Egito, de onde eles saíram, a nação de Israel. Nós vemos que de Canaã, indo para o leste, encontrava-se a cidade de Nínive, que ficava a 1.100 km, conforme o nosso mapa mostra. Também a 1.100 km nós encontramos a Babilônia, conforme nós vimos aqui no mapa também.
podemos encontrar também a 1.600 quilômetros para noroeste a Pérsia. Nós vemos que é uma caminhada bem longa. E a 1.300 quilômetros para oeste nós encontramos a Grécia, essa grande civilização. Podemos ver também que a 2.300 quilômetros de Canaã ficava a cidade de Roma, que, lembramos, foi fundada muito tempo depois da conquista da Terra Prometida pelo povo judeu. Nós vemos que Israel nunca foi movido pelo expansionismo. Eles sempre se pautaram pelas medidas da Terra Prometida ditada por Deus, pelos limites estabelecidos por Deus. Nunca quiseram mais e não se contentaram com menos. Apenas a terra prometida pelo Senhor. Qual propósito o livro de Josué possui para as nossas vidas e da sua escrita? Nós vemos que foi registrar o chamado deste grande líder, todos os seus medos, os seus temores e a resposta de Deus, o seu consolo e o fortalecimento. Vemos também que tinha o propósito de registrar a travessia milagrosa da nação de Israel sobre o Rio Jordão, numa época de cheia. Também vemos que um dos propósitos foi mostrar a devoção e a obediência do povo de Deus em relação às leis dadas pelo Senhor. Também vemos o registro das campanhas militares e o agir de Deus, a mão de Deus sobre aquela nação que estava nascendo. Posteriormente, profetas falaram e salmistas entoaram hinos de gratidão a Deus por ter conduzido aquele pequeno povo, aquele fraco povo, na conquista da Terra Prometida. E também vemos o registro da despedida do grande líder Josué e todas as suas palavras de consolo e exortação para aquela nação. Também vemos que, assim como a Bíblia tem as suas divisões, o livro de Josué também pode ser dividido para uma melhor compreensão. A primeira parte é a preparação para a conquista, todos os preparativos, as ações de Deus e do povo para a conquista da terra. Vemos também a conquista efetivada, que os planos foram feitos, mas o povo precisava agir. Também vemos a divisão da terra, como ela foi feita, que cada uma das 12 tribos recebeu a sua parte, e o livro de Josué registra como foi feita essa divisão da terra. E no final, vemos a mensagem final de Josué para o povo. E, posteriormente, a sua mensagem, nós vemos a despedida de Josué. E qual o valor do livro de Josué para as nossas vidas hoje? O primeiro é o valor histórico. Nós sabemos que a Bíblia é um livro histórico, assim também como é o livro de Josué. É importante nós estudarmos para compreender toda a estrutura daquela época, como se deu a conquista, e saber que, da mesma forma como a Bíblia narra os fatos, a arqueologia também comprova a existência dos povos daquela época. Também vemos o valor da travessia do Jordão na época de cheia. Então, neste livro de Josué, nós vemos mais uma vez um milagre de Deus sobre aquele povo. Também compreendemos a conquista de Jericó, que era uma cidade fortificada, mas pela mão de Deus foi levada ao chão. Também nós vemos que Josué, assim como Deus, não omitiu os erros contidos na narrativa. Todos os erros de Josué, da nação de Israel, de Moisés, também são registrados na Bíblia Sagrada, e no livro de Josué não é diferente. Deus, ele trabalha, mesmo com os erros dos seus servos, ele consegue cumprir a sua vontade, acima de tudo. Assim também, o livro de Josué possui o valor devocional para as nossas vidas, porque nós vemos que quando nós obedecemos às vontades de Deus sobre a nossa vida, nós vamos prosperar e nós vamos avançar. Mas se nós desobedecermos, com certeza estaremos dando muitos passos para trás. E quais os antecedentes para o livro de Josué? Nós vemos que o grande líder de Israel,
sucessor de Moisés, deveria conduzir a nação de Israel na travessia do Rio Jordão. O deserto tinha chegado ao fim, e uma nova ordem de vida estava sendo estabelecida. Milagres agora seriam esporádicos, mas eles deveriam permanecer fiéis a Deus e trabalhar com as suas próprias mãos a terra que Deus estava lhe dando. E nós vemos que o livro de Josué vem logo na sequência das últimas palavras de Moisés, onde ele fez promessas, advertências e profecias. Um novo tempo de fé e expectativas estava sendo posto sobre aquela grande nação. Diferente da geração do deserto, que pecou e desobedeceu, a geração que estava na frente do Jordão tinha muitas expectativas. A conquista estava logo diante de si. O povo que saiu do Egito encontrou na sua frente deserto. Deveriam ter a fé de que a terra prometida viria, mas não foi assim. Eles acabaram perecendo nas areias quentes do deserto. Mas aquela segunda geração tinha tudo diante de si, e Deus tinha colocado. A terra estava diante deles, e também está diante de nós. Nós devemos só cumprir a vontade de Deus e conquistar a terra prometida, porque Deus, assim como Ele prometeu para a nação de Israel, Ele vai adiante de nós. A terra está à nossa frente. Devemos só atravessar o Jordão de dificuldade, de lutas e de incredulidade, que logo nós encontraremos a terra prometida, a bênção de Deus, a terra que mana leite e mel. E assim cumpriremos a vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos.